Hoje vamos falar de um fundo imobiliário que por muito tempo foi o queridinho da galera, mas depois começou a ser deixado de lado e, para falar a verdade, eu não sei qual o motivo, porque para mim esse fundo tem sim uma qualidade, mas ele insiste em ficar barato. Estamos falando do BTHF11. Isso mesmo, aquele fundo que antigamente se chamava BCFF11 e passou por uma fusão com o BTHF11, se tornando uma coisa só. Vale a pena frisar aqui que BCFF11 foi um dos primeiros fundos imobiliários que eu investi lá em 2020, se não me falha a memória. Mas sem mais enrolação aqui, bora ver um pouco mais sobre esse fundo imobiliário e dar uma olhada no relatório gerencial dele? Então vem comigo para a tela. BTHF11 Hedge Fund é um fundo imobiliário multi-estratégia. Isso quer dizer que ele investe em outros fundos imobiliários, investe também em CRIs, também pode investir em ações do setor imobiliário e também pode investir em imóveis próprios. Foi criado através da fusão com o BCFF11, que era um FOF, fundos de fundo, em dezembro de 2024. Tem um valor patrimonial de 2,09 bilhões de reais, possui 340.382 cotistas, tem um PVP de 0,83, bem descontado, e pagou nos últimos 12 meses um dividend yield de 10,32%. Vamos dar uma olhada aqui nessa manchete da Suno, que mostra que o BTHF11 fatura mais de 23 milhões de reais. Veja qual foi a estratégia atual desse fundo imobiliário. O fundo imobiliário BTHF11 registrou um lucro líquido de 21,66 milhões de reais, superando o resultado do mês anterior. Aqui estamos falando do mês de julho, comparando com o mês de junho. 23 milhões foi de faturamento. O lucro foi de 21,6 milhões. O resultado por cota foi de 10 centavos, dos quais 9 centavos foram efetivamente distribuídos aos cotistas como dividendo. O fundo imobiliário encerrou o primeiro semestre com a distribuição de 97% do lucro apurado no período, mantendo uma média de distribuição mensal ligeiramente superior a 9 centavos por cota. O resultado médio mensal, por sua vez, ficou em 9 centavos e meio por cota. Parte desse bom desempenho foi impulsionado por ganhos relevantes em ativos reais. Ativos reais são prédios, imóveis, e por operações não recorrentes envolvendo certificados de recebíveis imobiliários. Mais uma vez aqui destacando que o fundo BTHF11 é um fundo multi-estratégia, então ele pode usar de vários subterfúgios através de uma gestão ativa para executar lucro para o cotista. A gestão do fundo BTHF11 destacou ainda a continuidade da estratégia ativa de negociações no mercado secundário de fundos imobiliários, que resultou na geração de mais de 15 milhões em caixa. E estratégia ativa de negociação no mercado secundário de fundos imobiliários nada mais é do que pegar as cotas que ele tem e vender. Compra a cota barato, vende a cota alto, executa o lucro e bota esse dinheiro no seu bolso. Então, com esse tipo de estratégia simples, ele colocou 15 milhões em caixa. Então, isso prova que o gestor está fazendo um bom trabalho. Esse movimento, que fora considerado defensivo e oportunista pela gestão, amplia a flexibilidade do fundo para avaliar novas operações de crédito estruturado e se posicionar estrategicamente diante de distorções de preços no mercado. Bora dar uma olhada aqui no relatório. No comentário do gestor, ele fala um pouco sobre o cenário macroeconômico no mês, que seguiu o mercado por incertezas relevantes, especialmente em relação à condução da política fiscal, diante da deteriorização do ambiente inflacionário, que acumula alta de 5,3% em 12 meses, que está acima do teto da meta de inflação de 4,5%. O Comitê de Política Monetária optou pela manutenção dos juros em 15% ao ano. A taxa Selic e a inflação impactam diretamente na rentabilidade dos fundos imobiliários, e mais para frente a gente vai ver isso aqui, eu vou explicar para você. No mercado secundário, o IFIX apresentou performance fraca ao longo do mês, refletindo um ambiente de menor apetite por risco e realização parcial nos fundos que vinham performando melhor. Então aqui eu deixei um print do IFIX do dia 1º de julho ao dia 31 de julho. Podemos ver aqui que acumulou no mês uma queda de 1,1% negativo. Vamos dar uma olhada aqui no portfólio do BTHF11.
podemos ver que a classe de ativo estamos dividido em 25,8% para fundos imobiliários de papel, 14,5% para CRIs, 12,32% para Caixa, 28,96% para fundos imobiliários de tijolo e 18,27% para ativos reais. Então podemos ver aqui um caixa bem robusto e uma boa diversificação entre classes de ativo. Mas vale ressaltar aqui que, somando os fundos imobiliários de papel, os CRIs e o dinheiro em caixa, temos uma exposição aqui à renda fixa de 52,77%. E nesse ambiente de taxa Selic alta, pode ser sim muito favorável. Podemos dar uma olhada aqui nos indexadores dos CRIs, relativamente aqui só a esses 14,5%. Então podemos ver que 48,9% indexado ao CDI, 48,22% indexado ao IPCA e uma pontinha aqui de 2,8% que é indexado ao GPM. Então está bem dividido nesse sentido. A taxa média ponderada é de IPCA mais 10, CDI mais 3 e GPM mais 14. Então essa taxa média ponderada aqui é onde a gente pode ver se o fundo ele é high yield, se ele corre muito risco, ou se ele é um fundo middle yield, que corre pouco risco. Nesse caso aqui, IPCA mais 10 e CDI mais 3, tá ok, não é um fundo high yield, então o gestor não está correndo muito risco. Olhando o setor dos CRIs e dos fundos imobiliários, podemos ver que está dividido em 29,5% papel, 20% corporativo, 13,40% shoppings, 11% outros, 10,9% hotelaria, 9,7% logística e 5,2% residencial. A duration dos CRIs temos até 3 anos 41,9% e mais que 4 anos 58,10%. A duration média ponderada é de praticamente 4 anos. Então eu quero chamar a atenção de você para isso aqui. Muita gente não sabe o que é duration e isso é muito importante porque revela a sensibilidade que a carteira de CRIs desse fundo imobiliário tem. Então é uma sensibilidade alta, é uma sensibilidade baixa. Você vai ficar sabendo porque eu vou te explicar agora o que é duration. Se você já está gostando do vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no nosso canal para a gente bater 450 inscritos e fica até o final do vídeo porque vem mais informação boa por aí. O que é duration e por que isso importa para quem investe em renda fixa? A duration é uma métrica fundamental no universo dos investimentos em renda fixa. Ela representa o prazo médio ponderado em que o investidor recuperará o capital aplicado. Então, considerando essa duration média aqui de 4 anos, é como se o BTHF11 fosse reaver o capital aplicado em média em 4 anos. Mas além disso, a duration indica a sensibilidade do preço de um título às variações na taxa de juros. Quanto maior a duration, mais suscetível o título é às oscilações dessa taxa. Então bora lá. Cada CRI que o BTHF11 tem em carteira, ele tem uma duration específica. E você sabe que a cada 45 dias a taxa Selic ela é reajustada ou até mesmo mantida. Então vamos supor que tem um CRI que ele tem uma duration de 4 anos. Ao longo desses 4 anos, a cada 45 dias a taxa Selic pode aumentar e pode diminuir. Isso vai impactar diretamente na rentabilidade e no preço do título daquele CRI. Então, quanto mais tempo for a duration, mais vezes ele vai se expor à variação da taxa Selic. Então, isso vai trazer mais sensibilidade. Então, se eu tenho um CRI com duration de 2 anos, ele vai ter menos exposição às variações da taxa Selic e vai ter menos sensibilidade. Então, quanto maior a duration, mais sensibilidade vai ter ali aquele CRI. Quanto menor, menos sensibilidade. Vamos dar uma olhada no portfólio, que é a lista de ativos de fundos imobiliários. Podemos ver aqui os 28,96% que está alocado em tijolo, está alocado em BTHI 11, HTMX 11, que é um fundo aqui de hotelaria, BTLT 11, BPML 11 e muitos outros aqui. SARI 11 também é bem conhecido, XPML 11 que eu possuo em carteira também. É um fundo de shopping. Agora vamos dar uma olhada aqui na parte que está em papel, que é 25,89%. Temos fundos imobiliários como BTCI 11, IRM 11, KNIP 11, IRDM 11 e alguns outros. Particularmente, nenhum desses fundos aqui
eu possuo em carteira. E também podemos ver aqui ativos reais, corresponde a 18,27%, que é o EZ Tower Torre B e o Pátio Maceió, dois ativos aqui. Aqui podemos ver o caixa do BTHF11. Temos um total em caixa aqui de R$ 258.247, que corresponde a 12,32% do patrimônio líquido do fundo. Mais uma vez, dando uma olhada na alocação, então a alocação em fundos imobiliários corresponde a 54,8%. Basicamente, isso aqui é a herança do BCFF11, que era um fundo de fundos puro. Alocação em CRIs de 14,57% e alocação em ativos reais de 18,27%. Futuramente, isso aqui deve se equilibrar mais. O fundo deve continuar vendendo bastante fundos imobiliários e alocando em mais CRIs e mais ativos reais para balancear isso aqui. Dando uma olhada na demonstração de resultado do fundo no mês de junho de 2025, tivemos um total de receita recorrente de R$ 22.097.941 e receitas não recorrentes de R$ 1.159.351. O total da receita aqui, como eu falei, ficou na casa de R$ 23,2 milhões de faturamento de receita, só que tirando as despesas de 1,5 milhões, temos um lucro líquido de 21,6 milhões de reais, que equivale a 10 centavos e meio por cota. Só que a distribuição de 95% foi de 9 centavos por cota. Aqui no histórico de resultado e previsibilidade, podemos ver que o fundo, desde fevereiro desse ano, vem pagando aqui a banda mínima de 0,092 centavos, mas ele deixa claro aqui que pode pagar até 0,098 centavos por cota. Aqui temos o portfólio, a lista de ativos de CRIs. Então, como eu havia falado para vocês, cada CRI podemos ver que tem uma duration específica. Esse, por exemplo, o Emergent Code 1, tem uma duration de 4,2 anos. Esse CRI aqui do Açaí tem uma duration também de 4,2 anos. Já esse aqui do projeto Higienópolis tem uma duration de 1,8 anos. Ou seja, a sensibilidade desse CRI aqui é menor à sensibilidade desses outros dois CRIs. Lembrando que esses imóveis que estão aparecendo aqui na foto não são imóveis do fundo imobiliário BTHF11. Aqui podemos ver a minha posição em BTHF11 e eu tenho hoje 530 cotas a um preço médio aqui de R$ 10,99. O preço atual está R$ 8,15, uma variação negativa de mais de 25%, porém uma rentabilidade de 6,59%, gerando um saldo de R$ 4.319,50. Corresponde a 3,8% da minha carteira. E fazendo aqui uma projeção e calculando o preço teto, considerando um yield mínimo de 10% ao ano, um preço teto de R$ 11. Então, como eu cheguei nesse valor aqui? Basicamente, o DPA, que é o dividendo projetivo por ação, ou nesse caso por cota, você pega o mínimo que o BTHF11 vai pagar, que é 0,092, e multiplica por 12 para você ter o pagamento anual. Então, uma cota de BTHF11 no ano de 2025 vai pagar R$ 1,10. Isso corresponde a 95%. Logo, o lucro projetivo por ação, ou no caso por cota, que é o 100%, é de R$ 1,16. Esse lucro projetivo por cota vezes a quantidade de cota vai me gerar o lucro projetado para o ano. Então, dessa forma aqui, a gente consegue calcular. Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Me diz aqui no comentário, você tem BTHF11 em carteira? Eu tenho, gosto, pretendo comprar mais e eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui abaixo livremente. Se inscreve no nosso canal para ajudar a gente a bater a marca de 450 inscritos. E assiste meu último vídeo onde eu falo sobre o resultado do Banco Itaú e também sobre como a Lei Magnitsky pode afetar os bancos, como o Banco do Brasil, Banco Itaú, Bradesco e Santander. Então, sem mais delongas, até a próxima!